E aí pessoal, tudo bem? Bom, essa aula vai ser um pouco diferente, tá? Porque eu fui montar as videoaulas e eu comecei a perceber que duas disciplinas convergiram para discutir o mesmo tema, o que é bem interessante ter conseguido acontecer isso agora. Por um lado, o pessoal da disciplina do quarto ano de Teorias Psicológicas 4 vai começar justamente a ver como que as teorias fenomenológicas existenciais se aplicam dentro de um processo psicoterapêutico, e o pessoal do processos psicossomáticos vai justamente começar a discutir quais são as formas de compreensão do adoecimento psicossomático a partir da filosofia da psicologia fenomenológica existencial. Então, levando isso em consideração, eu percebi que eu vou poder discutir o mesmo assunto de forma integrada e tentar atender, então, a essas aulas desses dois conjuntos, né, de alunos. Obviamente, eu acho que essa aula vai durar mais do que uma aula, nós vamos ficar umas 2 semanas discutindo isso, justamente porque eu vou fazer justamente uma retomada de alguns conceitos da existencialismo, da fenomenologia, já aplicando eles à psicologia. E a partir daí a gente vai poder então discutir os pontos mais importantes para o adoecimento em geral e para o adoecimento psicossomático em específico. Porque uma das características interessantes dessa abordagem é que ela não cria uma teoria explicativa do adoecimento. Toda forma de adoecimento dentro da abordagem fenomenológica existencial, ela segue o mesmo padrão de existência, as mesmas características de como o indivíduo se coloca no mundo. Então, tanto o adoecimento só psíquico como o adoecimento psicossomático, eles têm a mesma forma de compreensão. Então, na verdade, a gente vai integrar esses dois conceitos e vai fazer, então, um diálogo em conjunto. Beleza? Então, acompanhe um pouco esse slide, que eu preparei com bastante carinho, porque, na verdade, eu quis fazer não só uma aula, mas também um processo de visitação a um museu. Vocês sabem que eu sempre gosto de expor obras de arte nos meus slides, mas eu montei esse slide como se a gente estivesse saindo um pouco dessa quarentena, dando uma respirada e discutindo todos esses temas importantes sobre as nossas condições de existência, sobre as nossas condições, inclusive relacionadas a essa época que nós estamos passando, e dialogando isso com as grandes obras de artes que nós estamos encontrando por aí. Eu vou tentar fazer todo esse diálogo com relação ao sofrimento psicossomático, fazendo uma referência a essa época que nós estamos passando. E eu vou tomar justamente como base o sofrimento existencial que muitas pessoas podem estar sofrendo agora, já que suas vidas mudaram de cabeça para o ar, e a gente vive um clima que algumas pessoas inclusive taxam de apocalíptico, porque é um clima onde vivemos uma sensação iminente do perigo de morte. Por mais que esse perigo, se a gente for raciocinar bem, ele não é um perigo concreto na vida de todo mundo, mas mesmo pensando que nós temos pessoas queridas, que são pessoas de grupo de risco, isso coloca a gente de frente a esse sofrimento. Então vai ser uma aula acerca dos aspectos da teoria mais contextualizada para discutir o sofrimento atual. Então, presta atenção, vamos seguir por aí. Bora lá, pessoal. A gente vai já introduzindo aqui a nossa aula com esse destaque da obra de Lucian Freud, que é, acho que neto ou bisneto do próprio Sigmund Freud, né? E que eu acho que consegue representar muito bem alguns dos estados melancólicos e tediosos da alma humana. Quem quiser pesquisar um pouco sobre esse artista, dá uma procurada na internet, tá? A gente vai compreender como que a fenomenologia e o existencialismo criam um conjunto de conceitos que permitem o desenvolvimento da psicologia fenomenológica existencial. Para entender bem esses conceitos, a gente vai obviamente retomar algumas coisas, mas a gente precisa lembrar que a psicologia fenomenológica existencial, ela não é
uma abordagem explicativa, tá? Não existe uma ideia, uma tentativa de compor uma explicação científica, tal como a própria análise do comportamento, a própria psicanálise fazem no ser humano. O que Freud faz? Ele cria por exemplo, você vai verificar lá o modelo mental da primeira tópica, da segunda tópica, né, a metapsicologia, vão ser modelos explicativos. Ele vai dizer, olha, tais fenômenos acontecem assim por causa dessa dinâmica psíquica interna. Quando você vai na análise do comportamento, você vai ver que existe todo um processo de classificação e de análise daquilo que compõe o comportamento, nas suas características antecedentes, na resposta em relação com as suas consequências, e como que tudo isso permite compreender o aumento ou a diminuição de frequência de determinadas ações do indivíduo. São métodos explicativos, né? Visam responder a uma pergunta: o porquê que o indivíduo se comporta dessa maneira? Não é essa a proposta da psicologia fenomenológica existencial. Ela parte do método fenomenológico, que é um método de descrição, de responder ao como o indivíduo vive determinada situação. Então, o que a gente faz a partir da fenomenologia é descrever o comportamento humano, buscar esclarecer qual é o significado daquele comportamento e, a partir daí, criar uma proposta terapêutica que permita ao indivíduo desenvolver um autoconhecimento, uma autocompreensão de si, que permita, então, ele ter mais consciência de seus comportamentos e mudar algumas coisas que possam estar prejudicando o seu modo de vida. Para a gente poder entender como é a vida humana a partir da compreensão fenomenológico-existencial, a gente vai ter que separar essas experiências em alguns campos descritivos, que são os conceitos-chave que permite a gente descrever a experiência no seu todo, na sua complexidade. Quais são esses campos-chave? Basicamente, eles são aquilo que vai compor uma compreensão daquilo que eu estou chamando de personalidade. Personalidade, aqui eu estou chamando do modo próprio, particular, específico de cada um, de ser no mundo, de atuar e de existir a partir das situações da sua vida, a partir daquilo que o indivíduo, onde o indivíduo se coloca. Esses 4 campos descritivos são, eu vou agora de vez em quando fazer umas anotações no slide, vocês vão me acompanhando aqui, tá? Os modos de ser no mundo. Lembra desse conceito de modos de ser no mundo? De ser no mundo, na verdade, né? O que é ser no mundo? Ser no mundo é justamente o fato de que nossa existência, ela se dá sempre em uma situação, em um espaço-tempo específico, em uma relação com o mundo, com os outros, com outras situações, com o nosso passado, com o nosso futuro. Então, a existência, ela só existe nessa relação, fora de nós mesmos e na relação com o mundo, tá? Então, a gente precisa entender quais são as formas diferentes de existir no mundo, entender como que as nossas formas de existência se enquadram em um espaço, em um tempo específico. Então, entender como que essa forma de existir afeta a nossa vivência do espaço e do tempo, e como dentro dessa situação de vida a gente escolhe. Então, é importante a gente entender que esses conceitos aqui de temporalização e de espacialização, eles são muito importantes para que a gente defina o nosso modo de ser, e os nossos modos de ser no mundo, ele vai influenciar no aspecto principal da existência, que é a nossa capacidade de escolha. Então a gente precisa compreender a articulação desses 4 conceitos para chegar no final e entender como é escolher, porque a escolha é a estrutura básica da nossa existência, da nosso colocar em situação, da forma como a gente vive, escolhe possibilidades e a partir daí, então,
delimita aquilo que a gente, né, vive, né, no futuro. Acho que eu me perdi um pouco agora. Vamos lá. A escolha é justamente o ponto mais importante, porque é justamente ali que os diferentes caminhos, as diferentes possibilidades vão ganhar, vão se materializar, vão se concretizar na vida. E é a partir da forma como a gente escolhe que a gente vai ver se a gente está tendo uma existência que propicia a nossa saúde ou não. Tudo bem com isso? Então a gente vai aos poucos descrevendo cada campo dessa experiência humana. A gente vai aos poucos passando por cada um deles. Não vai dar para passar por todos numa mesma aula, até porque vai ficar com muito conteúdo, mas a gente vai aos poucos abordando cada parte, tá? Bom, vamos começar pelo primeiro ponto, que é justamente os modos de ser no mundo. As formas de existência nas quais a gente se engaja e as formas de existência que a gente vai delineando no conjunto da nossa vida. Para isso, é interessante que a gente vai ter que lembrar de algumas bases importantes da psicologia fenomenológica existencial. Né? Qual que é a compreensão básica, a compreensão que o existencialismo garante... Peraí que eu só vou mexer aqui a câmera que estava quase caindo. Qual que é a base da psicologia que garante a compreensão que nós temos de como é a nossa existência? Então, vamos lembrar de alguns conceitos importantes. Primeiro, a gente vai ter que entender que tudo aquilo que acontece com a gente, seja o que é de bom, seja o que é de ruim, todo mal-estar que a gente vive, vai estar baseado na estrutura ontológica da nossa existência. O que eu estou chamando de estrutura ontológica da nossa existência? Lembra que o Heidegger fala de como é o ser do homem, como é ser humano? Quando eu estou falando da estrutura do ser, dos modos de ser, eu estou falando da ontologia. São as bases da forma como a gente é no mundo. Como vou dizer assim, são os conceitos gerais de como cada ser humano percebe o mundo. É óbvio que a partir de cada um, a gente vai ter uma existência, uma forma específica de ver o mundo. Mas todo mundo parte dos mesmos dilemas, todo mundo parte das mesmas questões. Essas questões dependem da estrutura de como é a existência humana. Então, para o Heidegger, todo mal-estar, toda forma de sofrimento humano vai, de alguma forma, se relacionar com a forma como a gente existe, o modo como a gente desenvolve a nossa existência. Como que isso acontece? Né? O que eu estou querendo falar quando eu digo que todo mal-estar depende dessa estrutura básica de ser homem? É justamente aqueles conceitos que eu falei para vocês alguns dias atrás, pessoal do 4º ano e o do 5º ano já ouviu sobre esses conceitos, que diz justamente sobre aquela característica muito importante da nossa existência. Eu vou, inclusive, desenhar aqui para vocês, porque eu lembro que a gente sempre desenhava a nossa existência numa linha, né, bem reta, né, porque eu tenho uma coordenação ótima, e nós estamos existindo num ponto específico dessa linha. Então, pensando que a nossa existência é um fluxo, pensando que a nossa existência é um caminho, é um caminhar, nesse momento da nossa vida, a gente está num ponto específico. Em relação a esse ponto específico, a gente tem um passado e um futuro. A primeira questão que estrutura a nossa existência é que todo mundo não tem uma vivência de quando começa a existir. Então a ideia é, quando a gente nasce, quando a gente passa a existir, a gente não sabe da onde a gente veio, como a gente veio. A gente fica sabendo depois. A gente não tem uma vivência do puff, comecei a existir agora. Não. É o que eu falo para vocês, que a gente sempre nasce pegando o bonde andando. A gente sempre nasce sem ter uma noção clara de como que foi o nosso surgimento. A gente começa a viver num mundo que já está pronto,
que já tem suas regras, que já tem suas estruturas, que já tem suas leis, que já tem seus significados prontos. Então vocês, por exemplo, cada um nasceu em uma família. Essa família tem um modo de pensar a vida, essa família já tem seu lugar na sociedade, essa família já tem uma ideia de compreender como que as coisas são. Quando você começa a se dar conta de você mesmo e começa a perceber, nossa, né, eu tenho ideias, eu tenho meus pensamentos próprios, você já está influenciado por toda uma série de sentidos que não foi você que fez. As coisas já estão meio que cada uma no seu lugar, cada uma tem o seu sentido. E você vai se apropriando dessas coisas. Algumas vezes você nem se pergunta, mas será que as coisas são realmente assim? A pessoa vem de uma família e a família fala, pessoas da cidade vizinha X são sempre pessoas ruins. Tá, um exemplo. Será que são mesmo? Muitas vezes a gente vive com essa ideia na cabeça, a gente acredita, a gente fica com isso cravado lá dentro, e quando se passa alguém dessa outra cidade vizinha, a gente fica com medo, a gente já fica assustado. Quantos preconceitos não são formados dessa maneira? Porque a gente não questiona uma série de significados que já foram estabelecidos, e a gente nem sabe de onde eles vieram. Isso significa ser lançado no mundo. Significa que nós já somos colocados sem escolher a nossa situação de vida. Imagina se você pudesse escolher a sua situação de vida. Você ia escolher, às vezes, nascer pobre, né? Nascer com determinada doença, nascer com determinada dificuldade psicológica. Não, né? Você ia querer nascer rico, marajá, morando num iate, dando a volta ao mundo. Bom, talvez essa seja só a minha forma de existência, mas deu para entender o que eu quis dizer. Ninguém não quis nascer do jeito que nasceu. A gente simplesmente passa a viver desse jeito. E aí a gente tem que lidar com essa situação. É isso que a gente chama de situação. É justamente essa estrutura de acontecimentos que a gente cai dentro dela e tem que viver de acordo com aquilo. Ah, mas eu não posso mudar a minha situação? Pode. Você não pode mudar o fato de que você nasceu nela. Mas dentro dela, você vai ter algumas oportunidades de mudar a significação de cada situação. Tudo bem? Um outro ponto importante da nossa existência é que dentro, né, desses momentos da nossa vida, a gente é, vamos dizer assim, condenado a fazer escolhas. A gente é condenado a fazer escolhas. Então, existem várias possibilidades, que são essas flechinhas em azul aqui, que indicam coisas que eu poderia estar fazendo. Agora, né, nesse exato momento, por exemplo, ninguém tem muita possibilidade de escolha. Na verdade até tem, né? Tá todo mundo em quarentena. Quais são as possibilidades de escolha dentro de uma quarentena? Eu posso acatar a quarentena e buscar fazer coisas diferentes ali dentro. Eu posso negar a quarentena e viver como se o mundo estivesse passando só por uma gripezinha. Eu posso estar de quarentena e trabalhando para incentivar as pessoas a continuarem em quarentena. Eu posso, na verdade, estar em quarentena gastando meu tempo todo engordando, comendo pipoca e vendo Netflix. Várias e várias e várias possibilidades. Não todas. Não é possível fazer tudo. Mas, para cada situação de vida, eu tenho um conjunto de possibilidades. Essas possibilidades não são todas iguais. Algumas são mais preferíveis, algumas são menos preferíveis, algumas eu vejo como mais importantes, outras eu vejo como menos importantes. Como que eu atribuo sentido a essas possibilidades? Por causa do meu passado, por causa do que eu já vivi, por causa das experiências que eu já tive, por causa das coisas que eu aprendi. Tudo isso vai me dizer, olha, essas possibilidades são as melhores, essas possibilidades são as piores. Tá, mas eu vou ter certeza de que esse valor que eu dou para essas possibilidades são mesmo verdadeiros? Ficar em casa assistindo Netflix realmente é uma boa opção para esse momento? Ou não? Então, é que tá. Eu não consigo ter certeza absoluta do resultado de cada possibilidade. Esse é um ponto extremamente complexo. Gente, às vezes eu fico olhando com uma cara feia pra tela, mas é porque eu tô procurando a porcaria da ponteiro
da caneta aqui, que ele some, ele é muito pequeno. Então eu não entendo muitas vezes, eu não tenho certeza do que significa cada uma, aonde vai me levar a cada uma. Só tem uma coisa que eu preciso saber. Quem escolhe sou eu, sempre. Eu posso não escolher? Não, porque se eu escolher não escolher, eu já estou escolhendo, né? Toda opção que eu tomo, toda posição que eu tomo é uma escolha. Mesmo que eu esteja com poucas opções, mesmo que eu esteja sendo amarrado, com uma arma na cabeça, que nem muita gente está fazendo aí com muitas pessoas para ficarem em casa, trancando e não deixa sair. Essa pessoa às vezes não consegue ir para fora, porque você trancou todas as portas, mas isso não... Se essa pessoa chegar e falar, tá bom, eu vou ficar em casa, por mais que ela tenha sido obrigada, ela escolheu. Entendeu? Por mais que você obrigue uma pessoa, se ela acata a obrigação, é uma escolha dela. Ah, mas foi uma escolha por causa da minha situação. Sim, nem tudo você pode mudar. Mas isso não quer dizer que parte de você é responsável pelo que está acontecendo. Esse conceito é um conceito muito importante. Toda a responsabilidade da escolha é somente nossa. Toda a escolha que eu tomo, todo o caminho que eu sigo, o peso do que vai acontecer, o peso da escolha que eu tomar, ele é meu, de qualquer maneira. Vai sempre recair sobre a minha existência. Então, olha só, né? A coisa está ficando mais complicada. Geralmente, quando eu faço essa explicação da aula, é onde o povo começa a sentir uma bad. Pelo amor de Deus, não fiquem muito tempo sozinho sofrendo nessa aula, viu? Se precisar dar uma pausada, vai lá, toma um ar, né? Bebe uma água, vê um cachorrinho brincando para ver se não desanima. Aí depois você volta e acompanha. Próximo ponto importante. Eu sou obrigado a escolher e essa escolha é feita sozinho, né? Por mais que outras pessoas possam me ajudar, por mais que outras pessoas possam me indicar possibilidades, quem escolhe sou sempre eu. E eu escolho sempre sozinho, tá? Esse escolher sozinho é uma forma de cuidado, né? Que nós temos com a nossa vida. É um cuidar de si. Esse cuidado pode ser um cuidado autêntico, consciente, não, eu vou pensar nas melhores opções para mim, ou um cuidado inautêntico, um cuidado onde eu falo assim, deixa para eu pensar isso amanhã, e agora eu não quero pensar sobre o que eu tenho que fazer, vamos pensar nas implicações disso depois, tá? Isso significa um processo de preocupação, de cuidado que pode levar a uma vivência de angústia. Por quê? Essa vivência de angústia. Essa vivência de angústia vai estar atrelada justamente a uma a uma última questão. Porque a angústia faz com que a gente perceba que esse período aqui, ó... Peraí, deixa eu colocar aqui. Eu esqueci a caneta. Aqui, pronto. Aqui no final da nossa existência, o que acontece? Né? Pergunta boba. A gente morre. Isso não é uma pergunta, né? A pergunta não está aqui. Aqui é uma certeza. Nós vamos morrer um dia. A questão não está ali. A questão está aqui, na verdade. No quando. A gente pode morrer amanhã, a gente pode morrer depois de amanhã, a gente pode morrer daqui a 30 anos, 40 anos. A última possibilidade da nossa existência é a morte. Porém, não existe uma definição de quando vai acontecer. Ou seja, a gente vive em relação a um futuro incerto, que é finito, ou seja, eu tenho um número de anos de vida e dentro desse tempo eu vou ter que tomar as melhores escolhas para minha vida. Só que eu não sei quais são as melhores escolhas. E por mais que eu escolha,
e pense muito bem, eu não tenho certeza se essas vão ser as corretas. Nada garante que as escolhas que você vai tomar são as corretas. A única coisa que vai te dar essa resposta é quando você chegar lá e perceber, não, realmente eu escolhi o melhor caminho, eu estou me sentindo bem nesse caminho. Mas pode ser que depois que você chegou lá e percebeu isso, você já está perto de morrer. Ou seja, você tem que cuidar de uma vida finita, sem saber qual que vai ser o resultado desse processo e sabendo que você tem que fazer o melhor possível durante o tempo que você tem. Não é à toa que quando a gente lida com essa estrutura da nossa existência, qual é o principal sentimento que vem? Que eu sinto toda vez que dou essa aula e que eu causo em todo mundo que assiste essa aula? Angústia. Angústia é justamente o sentimento revelador da nossa estrutura existencial. Parece meio pessimista, né? Quer dizer que, nossa, quer dizer então quando a gente olha para a nossa vida, o que a gente sente é angústia? A angústia, ela não é em si ruim. A angústia, ela é justamente aquilo que nos põe a pensar na nossa vida. A gente acha que é bom viver sem sentimentos ruins. Só que os sentimentos ruins fazem muitas vezes a gente sair do comodismo, despertar para as questões importantes e começar a pensar: o que eu fiz da minha vida até agora? Como eu vou fazer para ter uma vida que seja a melhor para mim? O que eu tenho que fazer para poder viver bem com as outras pessoas, para poder viver bem comigo mesmo? Então a gente vai comer. A angústia, por mais que seja um sentimento sofrido, ela é um sentimento que desperta a gente justamente para essa questão importante. Qual é o significado da minha vida? O que eu tenho que construir em relação à minha vida? Quando eu enfrento essa angústia, eu posso viver de duas maneiras. Posso fazer dois tipos de escolha. Ou eu faço uma escolha autêntica, ou eu faço uma escolha inautêntica. A escolha autêntica é quando eu percebo que é minha responsabilidade, que sou eu que vou arcar com as consequências dessa escolha e que eu, mesmo assim, decido escolher essa vida. Decido escolher esse caminho. Quando eu falo assim, não, eu vou escolher esse caminho, eu sei que querendo ou não sou eu que estou escolhendo e eu arco com as consequências. Eu estou escolhendo um caminho autêntico. Por mais que dê merda lá no final, pelo menos você tem consciência de que foi o melhor que você pôde fazer naquele momento. Pelo menos você sente que aquela escolha é autêntica, ela faz parte de você. Só que o que a maioria das pessoas fazem? A maioria das pessoas não. Todas as pessoas fazem, pelo menos em algum momento da sua vida. A gente vive de modo inautêntico. O que é viver de modo inautêntico? É quando a gente, quando vai enfrentar alguma situação importante, a gente deixa pra lá. A gente posterga essa escolha para um futuro. A gente deixa outras pessoas decidirem pela gente. A gente se abstém de encarar a decisão. E a gente vai se deixando viver no fluxo, sem perceber que esse fluxo, essas escolhas, ainda são a nossa vida. E elas estão acontecendo. Então, gente, a estrutura da existência coloca a gente em uma certa contradição. Por um lado, a gente é determinado pelo mundo. A situação de vida em que a gente nasceu, a nossa criação familiar, a nossa situação política econômica, inclusive algumas situações que a gente nunca imaginou. Por exemplo, o exemplo mais claro para a gente ver como que a gente está preso em uma determinada situação é a própria situação que a gente está vivendo hoje. Se você for parar para pensar, uma pessoa lá do outro lado do planeta, por causa dos seus hábitos alimentares, coloca junto animais diferentes que cruzaram fortuitamente, mas como os animais estavam juntos, isso aumentou a possibilidade, a frequência. Fortuitamente criou-se um vírus que passou para o ser humano e que mudou a vida do mundo inteiro. Nós somos um planeta inteiro que está totalmente mudado em poucas semanas por causa de um ser microscópico que foi criado fortuitamente. O que isso significa? O que isso diz em termos de existência?
diz que, na verdade, existem circunstâncias do mundo das quais a gente não tem controle e que obriga a gente a tomar determinadas medidas, nos colocam determinados desafios. Frente a essa determinação, frente a essa limitação das nossas possibilidades, a gente ainda é obrigado a tomar decisões e arcar, ser responsável por essas decisões. Nós temos uma liberdade, mas ao mesmo tempo essa liberdade é feita dentro de uma certa limitação. A gente é controlado, mas a gente é livre. A gente não controla o mundo, mas a gente é responsável pelo que a gente faz nesse mundo a partir das possibilidades que ele nos dá. Não é um conceito abstrato que a gente tem que entender. É a vida concreta, é a vida cotidiana, é o que a gente está vivendo agora, é o que a gente sempre viveu. Seja em proporções particulares da sua vida pessoal e cotidiana, seja em proporções globais, o ser humano, em termos de população, em termos de nação, em termos de pessoa, faz escolhas. E nós somos obrigados a arcar com essas escolhas. Entende essa questão? Por isso a gente entende que a nossa existência é justamente ser no mundo, existir, tomar decisões a partir de uma situação que já está lá, né, que está posta, e que é óbvio que ela se transforma. Quando a gente está falando em ser no mundo, a gente está falando de duas características importantes. Primeiro, que a gente existe nesse mundo a partir de uma determinada forma, de uma determinada posição. Eu vivo no mundo a partir da forma como eu me coloco nele, a partir da forma como eu sinto esse mundo. E tem os aspectos do mundo com os quais eu me relaciono. Eu nunca me relaciono com o mundo inteiro. Eu nunca estou o tempo todo em relação ao mundo, ao planeta todo. Eu estou sempre me dirigindo a determinados aspectos. Tem horas que eu estou lidando com questões cotidianas técnicas. Por exemplo, eu hoje me debatendo aqui com os programas, com fazer o upload de vídeo, com preparar minha mesa para poder fazer as gravações. Eu poderia estar, por exemplo, numa reunião com os representantes de sala, discutindo uma série de pontos importantes sobre a forma como a gente vai estar lidando com essa situação. Eu poderia estar deitado na minha cama, com os olhos fechados, e pensando na minha vida, como é que eu vou lidar com as circunstâncias que esse problema da pandemia colocou para mim. E quais são os sentimentos e os significados que essa circunstância criou em mim. Então, existem várias formas de eu me relacionar com esse mundo, que é tanto o mundo externo, mas também o mundo interno das minhas fantasias. Para eu conseguir entender, para eu conseguir descrever, para eu conseguir fazer com que o paciente entenda, tenha consciência de todos os aspectos da sua vida, eu preciso entender como ele se situa no mundo, com quais aspectos do mundo ele se relaciona e de que forma ele se relaciona com esses aspectos. Entende? Vamos pensar o seguinte, vamos propor uma situação então de vida. Vamos pensar que você é um psicólogo que está fazendo um atendimento online, né? De um paciente que está no processo de isolamento, é um paciente de 50 anos, que vive sozinho, que sente uma grande solidão, porque sempre foi uma pessoa muito sociável e agora, por causa desse isolamento, tem que ficar trancado em casa, não está conseguindo falar com todo mundo, não está conseguindo voltar aos seus hábitos pessoais, e isso vai fazendo com que ele fique bastante irritado e comece a ficar muito sensível a qualquer coisinha errada ou qualquer coisinha que aconteça durante o seu dia a dia. Sei lá, ele tá fazendo a janta e aí o feijão queima, e aí ele tem uma crise de ódio imensa porque o feijão queimou. Mas ele é uma pessoa calma no dia a dia, mas por causa da sua situação interna, ele começa a ficar estressado com coisas pequenas.
E ele não consegue perceber o porquê que ele está ficando tão estressado. E aí ele vai para sua sessão terapêutica e começa a conversar com o psicólogo. O que o psicólogo dessa abordagem faz nesse ponto? Primeiro ele vai entender, né, que situações esse paciente está narrando. Aí o paciente está dizendo para ele assim, então, hoje eu me descontrolei, eu não entendo por que eu fiz isso, tá? Eu queimei o feijão, eu já queimei o feijão várias vezes, mas dessa vez eu fiquei muito, muito, muito irritado, eu não sei por quê. É uma situação cotidiana, né? Mas o que o psicólogo faz? Vai entender, olha, ele está falando de um momento da vida dele, né? Que é justamente o momento de fazer a comida. Só que não é simplesmente uma pessoa fazendo comida. É um senhor sozinho de 50 anos, isolado das outras pessoas, que está fazendo comida. É uma pessoa que é sociável, mas que está longe da sociedade e não tem com quem compartilhar suas frustrações. É uma pessoa que vive uma circunstância muito específica e que isso traz uma série de sentimentos, que nem sempre ele sabe e tem consciência disso. Então, olha só, não é simplesmente um feijão. É um feijão em uma situação de mundo específica. Então, não adianta eu olhar para o paciente fazendo feijão. Eu tenho que olhar para o paciente fazendo feijão dentro desse contexto, a partir do significado que ele está dando para isso, né? O que é para ele queimar esse feijão nesse momento? O que isso está significando para ele? Que carga afetiva ele está depositando a essa falha que ele teve? Né? Parece uma coisa boba, mas pode ser que o paciente esteja lidando com uma situação interna muito mais complexa. E a gente vai ter que aprender a ajudá-lo a entender melhor. E aí a gente vai conversar com ele e começar a esclarecer. Mas como é que foi quando você sentiu assim? Parece que foi muito difícil para você falhar desse jeito. Geralmente costuma ser assim para você? Quando você geralmente comete esse tipo de erro, o que você faz? Vamos pensar que esse paciente geralmente conversa, sai, vai pro bar, conversar com os amigos, e ele não pode mais fazer isso. Ou seja, formas para lidar com seus problemas que ele tinha antes, ele não tem mais. Então você começa a perceber e organizar os fenômenos da vida e entender que nessa circunstância, talvez a reação dele fosse até saudável. Uma reação de frustração frente ao mal-estar que ele está sentindo. Entendeu como que a gente vai justamente olhar as situações da vida cotidiana, buscando entender qual que é o jogo de forças, as relações, os significados que a gente atribui ao mundo? Bom, se tiverem dúvida com relação a isso, é só me mandar uma pergunta, tá? Agora a gente vai começar então a entender esses modos de ser no mundo. Entendendo então separadamente dois aspectos. Primeiro, vamos tentar entender quais são os diferentes aspectos do mundo com os quais eu me relaciono e quais são as diferentes formas de existir nesse mundo, tá? Então, primeiro, vamos falar dos modos de ser no mundo, dos aspectos. Quais são os diferentes aspectos? O que eu estou chamando de aspectos do mundo? Estou chamando os diferentes elementos que compõem o meu mundo. Esses elementos podem ser agrupados em 3 grupos diferentes. O que a gente chama de mundo circundante, o que a gente chama de mundo humano e o que a gente chama de mundo próprio. Subiu uma água, gente. O que é o mundo circundante? O mundo circundante é justamente aquele que é composto por todos os objetos inanimados, os seres vivos, os outros animais, né? Os fenômenos naturais, o calor, o frio, a tempestade, a chuva, o granizo, o raio, o tufão, o furacão, o tsunami, qualquer coisa. E também os nossos aspectos biológicos do nosso corpo. A fome que você sente, a dor de barriga, a enxaqueca, o fato de que você precisa ir no banheiro, né? Todos esses aspectos biológicos do nosso corpo fazem parte do mundo circundante.
Mas o que significa fazer tudo isso parte desse mesmo campo? O mundo circundante é justamente aquele conjunto de elementos que, de alguma maneira, criam os limites para a nossa possibilidade de liberdade. Por exemplo, a gente consegue ficar sem água uns 3 a 5 dias, senão a gente morre. Então, ter que ir beber limita um pouco a nossa liberdade. Quando a gente está vivendo numa cidade, num bairro de periferia, que fica bem fundo assim o território, e chove muito, e alaga, e eu perco a minha casa, esses fenômenos naturais fazem parte do mundo circundante e afetam a minha vida, a minha liberdade. Quando eu tô com uma enxaqueca muito grande, eu faço o quê? O que eu consigo fazer da minha vida? Nada, né? Eu tenho que ficar lá, assim, sofrendo a dor, tentando fazer alguma coisa para passar. Ou seja, todos esses aspectos são aspectos importantes que vão criar a nossa situação. Aquilo que a gente está vivendo agora. São parte do nosso mundo. A gente pode agir sobre isso? Pode. Se eu tô com enxaqueca, eu tomo um remédio. Se eu perco a minha casa, eu vou lá e começo a reconstruir tudo de novo. Cada situação da nossa vida vai impor uma forma da gente lidar com ela. E a partir dessa forma de lidar com essas situações, a gente pode transcender os obstáculos, superar as dificuldades. Ou não. A gente pode se abandonar em relação às dificuldades. Então, cada elemento do aspecto circundante propõe um desafio, uma forma de relação específica. Agora me vem um outro exemplo, por exemplo, né? Seres vivos, por exemplo, os animais. Eu tenho 2 cachorros. Eu tenho. São uma das minhas maiores fontes de alegria, inclusive de dar significado a esse isolamento, né? Eu passo mais tempo com eles, eu me divirto e tudo mais. Só que eles são também uma fonte de limitação, porque a partir do momento em que eles são parte importante da minha vida, todas as minhas escolhas dependem também deles. Eu não posso simplesmente escolher viajar, passar uma semana fora, porque eu vou ter que pensar em eles. O que eu faço com eles? Tem pessoas que vão tomar decisões mais impessoais, tipo assim, não, deixa num hotelzinho, deixa com alguém. Eu não consigo pensar assim, porque a minha forma de relação com eles é muito afetiva. Se eu penso que eu vou sair, eu fico pensando, meu Deus, eles vão ficar sozinhos, eles vão ficar sem mim, eles vão ficar tristes, eles vão sentir minha falta, eu já entro em parafuso. Então vocês percebem que a forma como me relaciono, inclusive com coisas que são boas, vão criar uma situação, e criar situações é pôr limites nas minhas possibilidades, no que eu posso fazer e no que eu posso escolher. Um outro campo de ação, de vida que a gente pode ter são os aspectos humanos, tá? O que é o aspecto humano? É justamente as relações que eu tenho com outras pessoas. Porque olha só, os objetos, os fenômenos naturais, os aspectos biológicos, eles acontecem. Eles estão ali. Ainda que os animais eles se comportam, mas em termos de consciência, de existência, eles não têm a mesma reciprocidade que eu tenho com outro humano. Então, eu tomo escolhas em relação a essas situações. Mas essas situações não mudam a partir... não escolhem mudar a partir das minhas escolhas. Tipo, eu vou lá, pego o objeto e falo assim, agora eu vou beber. O objeto não vai escolher assim, vai beber o caralho, se vai me deixar na mesa onde eu tô e não mexe comigo. Ele não se comporta em relação às minhas ações. Diferente com outro ser humano. Um outro ser humano, tudo que eu for fazer, ele vai responder. De igual para igual, em sentido de escolha. Ele pode ser ativo, ele pode escolher, ele pode se colocar em relação a mim, do mesmo jeito que eu me coloco em relação a ele. Isso é uma relação. Todo humano está em relação com o outro. A nossa vida, ela já tem essa possibilidade. Eu não consigo viver num mundo sem imaginar que esse mundo está aberto a um outro igual a mim. O que isso quer dizer? Que mesmo quando eu vivo sozinho, mesmo se todo mundo morrer e só tiver eu no planeta,
Mesmo se eu for parar numa ilha deserta e eu não puder me relacionar com ninguém, eu posso não ter ninguém com quem me relacionar, mas a possibilidade de relação sempre vai estar aberta. Tanto que pode acontecer que nem acontece no Náufrago. O que acontece no filme O Náufrago? O Tom Hanks tá lá, sozinho, sem ninguém, e de repente ele cria uma pessoa, que é o Wilson. Então ele cria a bola Wilson, ele dá um nome, dá uma face, ele conversa, ele dialoga com o Wilson. O Wilson não é uma pessoa, o Wilson não responde para ele, mas a possibilidade de relação humana é sempre aberta, e ele tinha tanta necessidade disso que ele atribui ao Wilson características humanas. O Wilson é um objeto do mundo circundante, mas nas condições específicas do Tom Hanks, ali isolado, sem ninguém, ele atribui ao Wilson características de uma relação humana. Então o Wilson, na cabeça dele, responde, né? Obviamente um pouquinho de alucinação envolvida ali, né? Mas é normal dentro da situação que ele estava passando. O Wilson responde, o Wilson tem vontade, o Wilson às vezes critica. Então deu para entender a diferença entre o mundo circundante e o mundo humano? O terceiro aspecto do mundo com o qual a gente se relaciona são os aspectos do mundo próprio. O que é o mundo próprio? É o universo interior, é o nosso mundo interno, que tem as nossas vivências pessoais, as nossas imaginações, os nossos sentimentos, a nossa forma própria de ver o mundo, tá? O mundo próprio depende da consciência que nós temos de nós mesmos, da nossa capacidade de se perceber, de se sentir, de dar significado para isso que a gente está vivendo, de como que são as nossas vivências internas, né? Para representar um pouco dessas três características, a gente vai olhar 3 obras de artes que mostram alguns pontos importantes de cada uma. Pessoal, vamos olhar essa primeira obra, que é uma obra muito interessante do Vic Muniz, um artista brasileiro, que tem como principal forma de expressão o uso de objetos, o uso de elementos lixo e qualquer outro tipo de material para a produção de obras, inclusive de releitura de algumas obras importantes. Essa obra, chamada Narciso, ela é uma obra original do Caravaggio. E ele faz uma releitura dessa obra com peças que ele encontra no mundo. Lixo, você pode ver que tem vários objetos. Essa obra, na verdade, ela é muito gigantesca. Se você parar para olhar, a gente tem aqui, ó... Desculpa ficar falando besteira agora. Aqui, ó, tem um pneu, tá? Ou seja, olha o tamanho desse pneu e olha o tamanho da obra, né? Para você ver mais ou menos uma equivalência do tamanho disso. O que essa obra me ajuda a pensar com relação à minha posição a partir do mundo circundante? As coisas do mundo, né, os objetos, os elementos desse mundo circundante, eles nos rodeiam, eles nos atravessam, eles limitam as nossas possibilidades. Do mesmo jeito que a forma como esses objetos estão dispostos desenham o Narciso, dão forma ao Narciso. Então a forma das nossas possibilidades depende justamente da forma como a gente se posiciona em relação a esse mundo. Essas situações, elas são para além da nossa definição, elas já estão ali, elas já estão prontas. Elas em si não significam nada para a gente. Elas são aquilo que os existencialistas vão chamar de absurdo, né? O caos, o sem sentido. Do mesmo jeito que o lixão é sem sentido. Cabe a gente, justamente na relação com esse mundo, começar a dar forma, organizar, refletir e a partir daí recriar a nossa imagem. Do mesmo jeito que o Narciso recria sua imagem no lago e o Vic Muniz recria essa obra a partir do lixo. Então é muito representativo
essa obra dessa condição da existência que nós temos em relação ao mundo circundante. Agora, essa obra, na verdade, é um detalhe de um afresco muito grande do Rafael, chamado A Escola de Atenas, que tem lá vários e vários filósofos. Eu gosto de mostrar esse detalhe dessa obra justamente por causa de uma questão importante, que é o gesto de apontar. Tá vendo aqui, essa pessoa aqui é o Platão. E essa pessoa aqui é o Aristóteles. Estão no centro da obra. Você pode ver que o Platão está segurando o livro Timeu, que é um dos livros dele, e o livro Ética, que é o livro do Aristóteles. O mais importante dessa obra é justamente isso aqui, ó. E isso aqui. O que Rafael está representando nessa obra? O diálogo dos dois filósofos buscando um certo consenso em relação ao que eles consideram ser a base da verdade. Para o Platão, a verdade está no mundo das ideias, está no além-mundo, né? Está para cima. Enquanto que, para o Aristóteles, a verdade está no mundo, nas coisas, na forma da natureza. É ali que a gente busca a verdade. Então, enquanto um aponta para cima, o outro aponta para baixo. Um está falando com o outro. O que é interessante a gente perceber é que esse gesto de apontar, ele é um gesto que interliga dois elementos. Primeiro, a vontade de Platão, a ideia que está na cabeça do Platão. O próprio gesto que está conectando, se dirigindo a uma outra pessoa. Então são três elementos aqui. A intenção de Platão, que está justamente no objeto que ele aponta aqui, né, que é o mundo das ideias, e ele está querendo justamente que o Aristóteles olha para isso. E aí o gesto de apontar é justamente um gesto de indicar não o dedo, mas indicar o que o dedo quer mostrar, uma intenção. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa fala muito louca, muito perdida. Alguns linguistas chegam a entender que o gesto é a base da intenção comunicacional. Porque quando eu aponto, eu não quero que a pessoa olhe para o meu dedo, mas olhe para a direção aonde meu dedo aponta. Ou seja, o dedo, ele é um índice, ele tem um significado para além do dedo. O significado do dedo de Platão nessa obra é justamente o mundo das ideias. É isso que o Platão está olhando. Então, quando ele pede por Aristóteles, olha aqui, Aristóteles, ele não está querendo que o Aristóteles olhe para o dedo, mas para o significado desse dedo, para aquilo que esse dedo quer dizer. Isso é uma característica essencial da linguagem. Quando eu quero que você leia uma palavra, quando eu quero que você leia uma frase, eu não quero que você veja as letras que estão ali. Eu quero que você veja o significado que o conjunto daquelas palavras mostram, o que está para além da palavra. Então, quando eu escrevo a palavra pato, eu quero que você veja o pato, o significado de pato, e não as letras P, A, T e O. Entendeu essa relação? Por que eu estou falando isso? Porque a característica principal do universo humano é a linguagem, é a significação linguística. Quando eu me relaciono com o outro, eu faço isso a partir da linguagem, mesmo que ela seja não verbal, mesmo que ela seja por gestos, mesmo que ela seja sem palavras. É esse mundo da comunicação, é esse mundo da linguagem, aonde o aspecto humano da nossa relação se desenvolve. A nossa relação com o outro se dá a partir dessas significações, a partir dessa integração do sentido, né, da nossa existência. O gesto, ele aponta uma intenção significativa, uma forma de olhar, então, para o mundo, para além do gesto. E a ideia do aspecto humano é que quando eu estou conversando com o outro, eu faço isso através da linguagem, eu faço isso através dos sentidos, das significações.
Um terceiro aspecto, que é o aspecto próprio, ele é muito bem representado por todas as obras da Frida Kahlo. E eu gosto de trazer essa obra daqui porque eu acho ela em si muito impactante. A Frida Kahlo é uma artista intrinsecamente intimista, né? Ela vai justamente mostrar a sua percepção própria do mundo. Ela pinta o seu universo interno. Tudo que ela pinta é o dentro da Frida Kahlo. É a forma como a Frida Kahlo vê o mundo. É a forma como ela se vê. Porque, não sei se vocês conhecem, se vocês viram um filme ou leram alguma biografia, a vida da Frida Kahlo era bem difícil, porque ela sofreu um acidente na juventude, onde ela machucou muito a coluna, e ela usava uma estrutura que mantinha a sustentação da coluna, para tentar tratar, né? Que é justamente essas faixas brancas que estão aqui em volta do corpo dela. Esse quadro, propriamente, ela está retratando a dor, o sofrimento dela em relação a essa situação de saúde, né? Você percebe que ela retrata a coluna dela como uma coluna grega, né? Toda destruída, rachada, e ela vai representando pregos por todo o seu corpo, como se indicasse dores, sofrimentos, né? Os olhos dela estão lacrimejando e ela está num deserto, solitária. O que ela está querendo mostrar com isso? O quanto que a dor nos coloca sozinhos. O quanto que a angústia da existência revela a solidão dessa existência. Porque a Frida Kahlo, quando sofre, por mais que ela tenha pessoas em volta dela, por mais que as pessoas estão ao redor e cuidando dela, ela sofre sozinha. O sofrimento é particular dela. Só ela vive o que ela está vivendo. E quanto de nós não passamos por situações semelhantes? Quantas coisas não estão dentro de nós agora e que só nós sabemos que elas estão lá? E que por mais que a gente comunique, por mais que a gente fale sobre essa dor, o outro nunca vai viver a mesma dor, o mesmo sofrimento. Então o sofrimento da existência é sempre um sofrimento solitário, um sofrimento que só você vive. Porque ele depende justamente dessa responsabilidade da escolha, desse fato de que nós somos os únicos a viver e a sentir essas situações pelas quais a gente passa. Bom, pessoal, agora é hora da gente dar uma parada, tá? A gente começou a ver os 4 componentes, os 4 campos descritivos da nossa existência. A gente viu um só, na verdade a gente viu metade de um, porque é muito complexo. Acho que na próxima aula a gente vai dar conta, pelo menos, da maioria. Vamos tentar ver o quanto eu consigo resumir tudo isso. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem mensagem, tá? Vou estar o tempo todo, então, disponível durante o horário da aula. E qualquer outras dúvidas vocês podem postar pelos formulários. E vamos continuar, então, esse trabalho. Beleza? Até mais, então. Tchau, tchau. Até a próxima.